És fã de jogos ou de um bom teatro? Ok, eu sei que isto parece meio confuso, estar a fazer perguntas de coisas que parecem não se encaixar, mas e se eu te disser que sim, encaixam-se? Eu estou a falar de jogos narrativos, ou como são conhecidos de RPG, Role Playing Games. Para conversar sobre o assunto, eu tenho comigo o André Castilho, que é diretor de produção de conteúdo da RTM Brasil e apresentador do podcast Viajando por Terras Distantes. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. André, eu estou aqui a olhar para o meu guião e a Renata deu aqui uma sugestão de uma pergunta que se calhar eu nem me atrevo a fazer, mas vou fazer só pela desportiva e também para a Renata continuar a gostar de mim. O que é isto do RPG? Vamos lá ver o que é isso do RPG. Não é coisa do diabo? Ele é uma ferramenta, uma ferramenta criada inicialmente com o objetivo de divertir, de poder entreter. Ele foi, década de 70, houve uma explosão de jogos de tabuleiro em que eram utilizadas miniaturas e o pessoal... Algo parecido com um jogo de tabuleiro War, não sei se alguém já jogou War, só que com miniaturas um pouco mais realistas. E aí você criava exércitos, fazia estratégias e tal. E aí já havia, parece, algumas tentativas e dois estadunidenses, um deles chamava-se Gary Gygax, estavam a batalhar, para falar o bom português de Portugal, e aí um invadiu um castelo e não estava conseguindo invadir aquele castelo. O que um deles fez? Olha, então vamos criar aqui uma caverna onde apenas um dos seus personagens vai tentar entrar. E eu vou criar os inimigos que vão impedir esse personagem de entrar. Então, ao invés de ser um exército a entrar, vai ser uma pessoa só, um personagem apenas enfrentando esses inimigos. Isso evoluiu para um jogo chamado MailChimp, que evoluiu, simplificando bastante, para um jogo chamado Dungeons and Dragons, que literalmente significa cavernas e dragões, né? De onde veio o desenho Caverna do Dragão. Então, que originalmente chama Dungeons and Dragons. Então, essa é mais ou menos a história simplificada do RPG, criada com esse objetivo, de poder entreter, de poder ter um momento de diversão, e aí você interpreta um personagem, vive desafios, existe um mestre, né, um líder, ou narrador também, chamado em alguns jogos, que propõe os desafios, pessoas ou armadilhas, ou coisas que devem ser superadas pelos personagens, conflitos que serão vividos pelos personagens. Os jogadores normalmente vão de um jogador junto com o narrador até... O legal é jogar até 4 jogadores, no máximo 5, mas até 4 é legal. Então, um total de 5 jogadores, né? Normalmente o pessoal coloca de 2 a 5 jogadores junto com o narrador. E aí você supera esses desafios. Então, quando o pessoal viu como era montado o RPG, você interpreta um personagem, alguns vão bem profundamente nisso, o personagem ele vai ter suas próprias características, sua própria história, e tem gente que vai bem profundamente na questão de interpretar o personagem, muda a voz para poder jogar, e aí o pessoal viu a aplicabilidade disso, porque você cria um simulacro, você cria um ambiente e você desenvolve a criatividade, você pode desenvolver situações simuladas em treinamentos, por exemplo. O RPG tem sido muito utilizado na educação, na aprendizagem. Há maneiras de se usar o RPG em diversas coisas. Então ele é uma ferramenta. Mas como toda ferramenta, o martelo, usado por uma pessoa má, pode machucar uma outra pessoa. Então teve gente que já usou, infelizmente, o RPG com fins maus, mas o problema não era o RPG em si, e sim a maneira como as pessoas utilizaram esse jogo. Pronto, então eu acredito que a pergunta da Renata está respondida já. Espero também. Mas agora, continuando aqui a nossa conversa, obviamente nós não estamos a falar de uma coisa muito convencional, porque além de haver um guião, vamos dizer assim, há estratégias que precisam ser aplicadas, há personagens que vão existir. O André estava a falar, inclusive, é que convém sempre que também sejam 4 pessoas dentro desse jogo, e a mim dá-me a parecer que
meio que revela os dotes teatrais, ou pelo menos quem compôs assim, estes jogos é bem desenvolvido na escrita. Agora, o que é que o André acredita que há de mais diferente nesse tipo de jogos, dos jogos que nós mais conhecemos? O que é que isso difere, até mesmo nos livros que existem, nos jogos de PlayStation que existem, ou jogos de tabuleiro? O que é que difere? Vou começar pelo videogame, né? Pelos os jogos de PlayStation, ou Xbox, ou Nintendo, ou outros computador, né? O RPG de mesa, ele é completamente aberto e imprevisível. O RPG eletrônico, ele vai ter um mínimo, né? Às vezes vai ter muita previsibilidade, porque o computador vai te guiar exatamente por o caminho que o programador fez aquele jogo. Existem programadores que conseguem dar o máximo de abertura, mundos abertos, nem vou citar exemplos aqui porque vai alongar muito mais. Mas existem vários jogos que quase conseguem simular um RPG de mesa, mas não chegam lá, porque sempre existe alguma limitação. No caso do RPG de mesa, a limitação é a criatividade de quem está na mesa, ou as emoções de quem está na mesa. Então, a imprevisibilidade ela é quase absoluta. O jogo é quase que completamente aberto. Você senta numa mesa de RPG e nem o narrador sabe como que aquilo vai acabar. E é bom que seja assim. Isso desenvolve a criatividade de todo mundo. O narrador tem que ter um bom poder de improviso. Aí existem estilos de narradores. Tem narrador que gosta de ter um guião, né, um roteiro um pouco mais bem estabelecido, mas assim, todo narrador experiente sabe que é praticamente impossível você levar os jogadores exatamente para o lugar onde você quer. E o bom narrador gosta disso, ele vai saber trabalhar com isso, e ele vai ter momentos e situações que ele obrigatoriamente vai ter que improvisar, vai ter que fazer algo diferente. Então, no game isso não é possível. Em relação aos jogos de tabuleiro, é porque ele é um jogo de interpretação. Então ele mistura um pouquinho o teatro. Você, num jogo de tabuleiro, você não interpreta tudo o que está acontecendo, a não ser jogos de tabuleiro que vão misturar elementos do RPG. Você vai usar muito mais a estratégia, o contato ali é com outro jogador. No caso do RPG, o contato é normalmente entre os personagens e o jogador contata o narrador. Ou mesmo os personagens com o narrador está interpretando outro personagem. Então, ele tem a interpretação como diferencial em relação a outros jogos de tabuleiro. Muito bem. E agora puxando mais para a literatura. Eu não sabia, mas fiquei a saber que agora inclusive já há livros mais virados para isto. Agora, quais é que são os aspectos narrativos que o André, por exemplo, considera ao escolher um livro de RPG? Aqui eu gostaria que desse alguns exemplos e que inclusive até dissesse qual é que é o seu favorito, porque boas dicas eu sei que os nossos ouvintes nunca recusam. Então, é que assim, RPG é basicamente literatura. Porque quando você vai comprar um jogo de RPG, você vai comprar um livro. E são livros grandes, assim, bem grandes, né? São um bom livro de RPG tem umas 300 páginas. É óbvio que ele funciona mais como digamos assim, um manual de referência, né? Existem muitos jogadores de RPG que gostam de ler o livro de RPG e não necessariamente jogar, mas o propósito dele é feito para ser um manual de referência. Então você, por exemplo, vou usar o exemplo do Dungeons and Dragons, que ele tem, normalmente são 3 livros. O Guia do Jogador, que é o básico para todo jogador, e esse básico já são normalmente 300 páginas para mais. O Guia do Mestre, que são mais algumas 300, 400 páginas, e o Guia de Monstros, que são a descrição dos inimigos dos personagens, né? Ou dos outros tipos, dos desafios que os personagens vão ter que enfrentar. Cada um desses, no total, dá normalmente mais de 1000 páginas, mas esses 3 livros, normalmente quem tem é só o mestre, e aí ele vai pegar o livro de monstros e vai servir como guia. Vai utilizar como um guia, como um manual de regras, mais ou menos. Porque um bom livro de RPG, ele também tem esse trabalho narrativo que você falou, porque ele necessita imergir o jogador e o narrador na história, para que a partir dali seja contada uma boa história. Basicamente, o RPG é um jogo de contar histórias, né? Mas são histórias interativas, que vão ser contadas juntas, uma narrativa compartilhada. Então, para que haja uma imersão correta nessa narrativa compartilhada, um bom livro de RPG ele é muito bem escrito. Ele precisa
ter boas descrições dos lugares, dos ambientes. Então ele vai ter boas frases, ele vai ter muitos bons pensamentos, ele vai descrever bem os lugares, que assim, narrativamente ele vai ser muito bom, e ele usa como referência, normalmente, outros romances de outras literaturas. Então, bons livros de RPG, eles vão trazer uma bibliografia recomendada para você poder imergir mais ainda naquele mundo. Então, o próprio Dungeons and Dragons, ele tem uma tradição, ele vem de uma tradição da literatura pulp, de fantasia medieval, ou de fantasia, né? Aí é uma discussão do estilo, se é fantasia medieval ou simplesmente fantasia, que aí eu cito autores, claro, Tolkien, J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Pois eu estava-me a lembrar do Senhor dos Anéis, sim. Estava-me a lembrar disso. Mas ele não é a única. Você tem... O C.S. Lewis tem um pouco menos, das Crônicas de Nárnia tem um pouco menos de influência no caso do Dungeons and Dragons, mas você tem influências grandes da literatura pulp da década de 20 e 30. Por exemplo, o Conan, Jack Vance, que influenciou muito o sistema de magia do Dungeons and Dragons, né? Que inclusive Jack Vance escreveu livros de fantasia futurista, algo um pouco diferente. Então, tem outros autores que, principalmente dessa literatura pulp da década de 90, literatura pulp da década de 1920, 1930, e que foram influência grande. Mas você tem outros, você tem RPG, por exemplo, um muito conhecido, que é o Mundo das Trevas, que são RPGs sobre vampiros. E aí eles vão buscar outras referências, como o Drácula de Bram Stoker, a Rice, do Entrevista com o Vampiro, e outros. Você tem outros RPGs, você tem os chamados RPGs genéricos, que são eles simplesmente te dão um conjunto de regras e você cria o mundo que você quiser. E aí você vai pegar suas referências. Por exemplo, alguém gostaria de referência de ficção científica do Isaac Asimov, que é uma ficção científica mais filosófica. Não, queria uma ficção científica mais pulp, ao estilo das referências de Star Wars ou de outros autores, né? Então aí cada um vai buscar sua referência. Queria algo de espionagem, então ele vai buscar lá no 007, e aí cada um vai buscar sua referência. E existem também referências bíblicas. Então, por exemplo, vou já puxar aqui a sardinha pro meu lado, porque a gente tem um podcast chamado Viajando por Terras Distantes, e a gente jogou num cenário bíblico, baseado lá na época de 1º Reis, a partir do capítulo 18, com o Acabe, o rei Acabe, Elias e Elias. O rei Acabe e Elias, a rainha Jezabel também. Então a gente pegou aquele contexto que tem um pouco... influencia bastante, na verdade, a literatura de espada e feitiçaria, e aí a gente jogou e tá lançando aí no feed. Então, o legal do RPG é que você pode colocar o cenário que você quiser, desde o mais primitivo, algo religioso, algo não religioso, algo futurista, e fazer basicamente aquilo que você quiser. Fantástico. Agora eu estava a pensar assim, eu não sei se até que ponto The Last of Us eu creio que sim, é considerado um RPG, acredito que sim. Inclusive, eu estava aqui a pensar, já que temos também uma série dentro que é muito ligada à visão apocalíptica, como é que vai terminar o mundo e tudo mais. Nunca pensaste em fazer de Apocalipse, por exemplo? É uma ideia. Tem um amigo, o Vinícius Miranda, que ele vai lançar agora um RPG sobre o Apocalipse. Eu acho que eu não sei se é a Batalha dos Guardiões. Agora, depois eu mando para você. Só que ele mistura um pouco o card game. Ele vai ter, claro, uma história. E vai ser algo bem legal. E vai ser com anjos. E anjos que guiam pessoas durante o Apocalipse. Então, vai ser algo legal. Agora, a gente pode fazer também algo assim. Agora, você citou o Last of Us. Em videogame, ele não é um RPG. Ele é considerado mais um jogo de ação, apesar de ter uma história muito bem definida. Mas por que ele não é RPG? Justamente porque ele não é mundo aberto. Você não pode fazer exatamente aquilo que você quiser. Você não altera a história. Quer dizer, os RPGs, ele vai ter uma história, mas você pode ir para o lado que você quiser. Você desenvolve o seu personagem ganha experiência. E o Last of Us vai mais no estilo da ação. O personagem já vem meio que pronto, enquanto que num RPG clássico, aí eu cito Final Fantasy, você tem Phantasy Star, mais recentemente os jogos como
Elder Scrolls, Skyrim, o Starfield, você tem... O Final Fantasy ainda tem bastante coisa. Zelda poderia ser considerado um pouco fantasia. O Baldur's Gate que é do Dungeons and Dragons, que inclusive já tem ganho vários prêmios aí. Então, Baldur's Gate 3. Então você tem... O jogo RPG eletrônico, ele vai tentar de alguma maneira emular o que está no jogo de mesa, trazendo o mundo aberto e possibilidade de você poder evoluir o seu personagem. Mas, na real, os jogos de videogame hoje, eles buscam a narrativa como um elemento importante da jogabilidade. Então, o Last of Us, por um lado, poderia até ser considerado um RPG, mas ele vai mais na ação, num jogo de estilo de ação. Isso é bom agora porque a minha dúvida ficou esclarecida, mesmo eu não tendo feito como pergunta, mas ficou esclarecida, porque foi uma grande tendência minha ver The Last of Us como um RPG, e afinal não, porque já tem um fim definido. Agora, para nós terminarmos, que tipo de inovações é que tu gostarias de ver em futuros RPGs? Esse jogo do Vinícius vai ser o primeiro RPG bíblico que eu conheço. Assim, um RPG voltado para um tema bíblico cristão. Então, eu acho que uma inovação que está a precisar é que no mainstream você tenha um RPG bíblico. Pode ser que a gente mesmo faça alguma coisa assim, mesmo porque a gente já começou, né? Mas a publicação de um bom livro, e eu acho que o Vinícius, nesse sentido, está a ser pioneiro, para trazer algo bíblico no RPG. Então, essa eu acho que talvez seria uma inovação importante de cenário. Essa é a inovação que eu gostaria, Ana. A parte bíblica... um RPG mais bíblico, mais voltado para essa... Mesmo porque eu acho que tem mercado. E você ajudaria a pacificar esse negócio aí do RPG ser coisa do diabo, entendeu? Não é. Então, acho que é uma inovação importante você trazer o RPG como uma ferramenta que possa ser utilizada para ensino, por exemplo, na igreja. Acho que outra inovação importante é você trazer mais o RPG para ser usado na área do ensino, de uma maneira geral. E isso, você tem estudos nessa direção, mas você não tem algo assim tão forte. Ainda é algo muito ligado ao entretenimento, é uma cultura ainda muito restrita. Então, acho que faltam iniciativas com um pouco mais de intencionalidade na direção do RPG como uma ferramenta de educação. O Entre Linhas contou com a participação especial de André Castilho e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.